Nesse vídeo, você vai conhecer a estrutura do TCC, que é um dos principais segredos sobre como fazer um TCC. A estrutura do TCC é uma daquelas coisas que pode decidir se você vai tirar uma nota 10 ou um 5. Você entende a importância disso, não é? É por isso que eu usei a estrutura do TCC como uma das bases para o meu treinamento, o TCC prático, o método de 9 passos que orienta qualquer pessoa a fazer um TCC em até 30 dias. A ideia do treinamento é justamente que você construa cada parte do trabalho passo a passo. Mas me diz uma coisa, você já sabe como é a anatomia de um TCC? Ainda não, né? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor André Fontinelli e vou te ensinar a estrutura do TCC de um jeito simples e fácil de aprender. Vamos fazer o seguinte, pega aí uma folha de papel e uma caneta que eu vou pedir para você fazer algumas anotações. E aproveita também para baixar o meu e-book, o e-book sobre como montar temas para TCC. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai ver que o tema e a estrutura do TCC são duas coisas que devem estar intimamente ligadas no seu trabalho. Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Então vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é que o TCC não é um texto corrido. Quer dizer, não é um texto único, não é um só. É um conjunto com vários textos diferentes que vão formando uma sequência. Então pegue aí a sua folha de papel e faça 3 colunas. A coluna do meio é a mais larga do que as outras. Escreva aí no topo da primeira coluna, elementos pré-textuais. Na coluna do meio, você escreve elementos textuais. E na terceira coluna, você escreve elementos pós-textuais. Bom, então você já sabe que o seu TCC vai ter 3 grandes divisões, né? Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Como o nome já sugere, o seu TCC vai ter alguns elementos antes, durante e depois do texto. Os elementos pré-textuais são algumas folhas que vão mostrar ali dados sobre a identificação e o mapeamento do trabalho, como o sumário e o resumo, por exemplo. Já os elementos pós-textuais são algumas folhas com informações sobre coisas que foram usadas no trabalho, como as referências bibliográficas, por exemplo. E os elementos textuais são aqueles que formam o conteúdo do trabalho. Você já está visualizando aí mais ou menos a estrutura do TCC, não é? Mas agora vamos ver o que deve ter em cada uma dessas 3 partezinhas aí que eu te mostrei. Desde já eu tenho que te alertar que cada faculdade tem liberdade de definir se vai exigir todos esses elementos ou não. Isso porque a ABNT é uma instituição privada e cada faculdade pode escolher se vai seguir as normas ABNT ou não. Por isso eu recomendo que você procure o manual de trabalhos científicos aí da sua faculdade. A maioria das faculdades já disponibiliza um documento com as regras que ela exige. E você não precisa se preocupar assim, com cada uma das normas ABNT com tanto detalhe. Vamos começar pelos elementos pré-textuais. Anota aí na primeira coluna. São eles capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em português, resumo em língua estrangeira, sumário, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e lista de siglas. Parece muita coisa, né? Mas não se preocupa não. Lá no treinamento eu mostro como fazer um TCC passo a passo e é claro que eu vou falar de cada um desses elementos. O mais interessante é que somente alguns deles são obrigatórios. Quer dizer, se o seu TCC é uma monografia, uma dissertação ou uma tese, você só é obrigado a colocar alguns dos elementos pré-textuais. Olha só, a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo em português, o resumo em língua estrangeira e o sumário.
E se o seu TCC for um artigo científico, aí é que fica simples mesmo, pois o único elemento pré-textual obrigatório é o resumo em português, nem o estrangeiro precisa. E ali algumas informações básicas, como o título, o seu nome e a data de entrega e aprovação do trabalho. Já que o resumo em português é obrigatório para todos os tipos de TCC, vou falar um pouquinho dele. O resumo de TCC é um texto pequeno, com apenas um único parágrafo, que tem ali mais ou menos 250 palavras, normalmente. O resumo é uma síntese da sua introdução e serve para que qualquer pessoa consiga descobrir rapidamente o que vai encontrar no restante do trabalho. É uma forma de facilitar a pesquisa. É para isso que serve o resumo. Basicamente, você deve informar em frases curtas e afirmativas o tema, os objetivos, a metodologia, os resultados, as conclusões e ali umas 3 a 5 palavras-chave sobre o seu TCC. Mas você nem precisa se preocupar muito com isso não, porque eu já tenho um modelo de resumo pronto, só para você preencher os espaços vazios. É muita moleza, né? Quando você baixar o e-book, eu vou te mandar também esse modelo de resumo de presente. Agora vamos preencher a terceira coluna aí da sua folha de papel. Nela você vai escrever quais são os elementos pós-textuais, aqueles que aparecem só lá no final do trabalho. Anota aí: referências bibliográficas, glossário, apêndices e anexos e índice. São só esses 4. O detalhe aqui é que não importa qual seja o tipo de TCC que você esteja fazendo, que o único elemento pós-textual obrigatório é a parte das referências bibliográficas. É nas referências bibliográficas que você vai informar quais foram as fontes de pesquisa que você usou. Quer dizer, de onde foram tiradas as suas citações. De um modo geral, as referências seguem um padrão, anota aí: sobrenome do autor em letras maiúsculas, depois vírgula e o nome do autor, o título da obra, aí você coloca em negrito, depois a edição, a cidade, a editora e o ano. Pronto, é só isso. Além disso, na parte pós-textual existem os anexos e apêndices, que geralmente causam uma certa confusão. De um modo geral, anexo é qualquer texto ou documento que não foi você quem fez. Quer dizer, é um documento que você pegou de alguém e usou no trabalho. Já o apêndice é qualquer documento que você construiu. São questionários, entrevistas, tabelas, gráficos e qualquer instrumento de apoio que você tenha criado aí na sua pesquisa. Quanto ao glossário e ao índice, eu nem vou falar, porque esses elementos são muito raramente usados e eu tenho certeza que você não vai precisar deles. Então vamos passar para a parte mais importante do TCC e também desse vídeo aqui, tá? Que são os elementos textuais. Os elementos textuais são apenas 3. Anota aí na coluna aí do meio da sua folha de papel: a introdução de TCC, o desenvolvimento e a conclusão. Deixa um espaço maior para a gente falar do desenvolvimento, porque ele se divide em pelo menos 3 capítulos importantíssimos. Em relação à introdução e à conclusão, na minha opinião, eles são, assim, de longe, as 2 coisas mais importantes do seu TCC. A introdução é responsável pela primeira impressão que o seu avaliador vai ter sobre o seu TCC, pois vai ser a primeira coisa que ele vai olhar. E a conclusão é o que vai decidir se a sua nota vai ser boa ou se ela vai ser ruim, pois ela é a segunda coisa que o seu avaliador vai olhar no seu TCC. Lá no treinamento eu já te disponibilizo um modelo de introdução e um modelo de conclusão prontos, para você só preencher os espaços vazios com as informações do seu trabalho. Com certeza esse é um dos fatores para que a gente tenha tantos alunos com notas 9 e 10 no curso. Mas calma, eu não estou dizendo que o desenvolvimento pode ser negligenciado, não. Você não pode deixar o desenvolvimento de lado. Anota aí na coluna do meio da sua folha de papel o que deve ter
no desenvolvimento. São pelo menos 3 capítulos: referencial teórico, pesquisa e análise e discussão. Em monografias, normalmente, se faz um capítulo extra sobre metodologia científica, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora, eu preciso que você entenda para que servem esses 3 capítulos, pois os avaliadores vão procurar eles no seu TCC e você não pode vacilar. Anota aí. O referencial teórico é o capítulo em que você vai falar sobre a parte do seu tema que pode ser pesquisada em livros e trabalhos acadêmicos. É ali que você vai colocar citações e descrever os conceitos teóricos usados no trabalho. No capítulo de pesquisa, você tem um pouco mais de liberdade. Você pode fazer outro referencial teórico sobre um assunto relacionado com o primeiro capítulo, ou então você pode fazer uma pesquisa de campo. E no terceiro capítulo, você tem que fazer a análise e discussão, ou como muitos chamam, a análise de resultados. É nesse capítulo aí que você vai dar suas opiniões. Você não precisa fazer citações e nem trazer novas informações. O que você precisa é fazer uma avaliação das informações que já estão nos capítulos anteriores. É aqui que você vai colocar as suas observações e as suas opiniões sobre aquilo que você pesquisou. Já percebeu qual é a jogada, né? Nos 2 primeiros capítulos do desenvolvimento, você busca inserir dados, inserir citações da maneira mais impessoal possível. E no terceiro capítulo, você vai colocar os seus pontos de vista sobre aquilo que foi pesquisado. Pronto! Agora você já conhece a estrutura básica do TCC e a sua folha de papel deve estar totalmente preenchida. A minha sugestão é que você pregue essa folha de papel em algum lugar onde você possa ficar olhando quando for fazer o seu trabalho, pois ela vai acabar virando uma espécie de guia de como fazer um TCC para você. Legal, não é? Eu aposto também que você deve estar querendo saber mais sobre o treinamento. Aquele treinamento que eu sempre falo que é para você fazer o TCC passo a passo, de maneira prática e rápida. Por isso eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link para você acessar a página do curso. E também eu vou deixar lá no primeiro comentário desse vídeo. Se você quer passar e ainda tirar uma nota boa no TCC, seguindo apenas 9 passos simples, esse certamente é o melhor direcionamento que você vai encontrar. Eu confio tanto na sua aprovação que eu te dou uma garantia infinita. Quer dizer, se você aplicar todo o passo a passo, eu garanto que você passa. Ou então eu te devolvo o dinheiro da sua inscrição. É isso mesmo. Fantástico, não é? E se você ficou até agora, se você viu o vídeo até aqui, é porque ele foi útil para você. Então, não deixe de compartilhar ele nas suas redes sociais e nos grupos de TCC que você participa. E aproveita também para deixar a sua curtida e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.